E invocando a proteção divina, eu declaro aberta esta primeira sessão da nona turma, a qual eu tenho a honra de voltar a integrar, por generosidade dos meus pares, na direção dos trabalhos. E faço aqui 2 votos de boas-vindas ao nosso estimado colega Antônio Carlos Rodrigues, que incorporará a turma no lugar da nossa querida Mônica Sete Lopes. E já de início, eu creio que todos nós fazemos um voto de pesar pelo passamento do professor Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, pessoa de quem todos nós temos, ou tínhamos e teremos durante muitos anos, uma grande admiração pelo que ele representou para o direito em si, não só para o direito do trabalho, para o direito, para a teoria geral do direito, para a filosofia do direito, para o direito público em geral, a sua obra clássica, Direito Público, Direito Privado. Obrigada. E como administrador desse tribunal, foi presidente do tribunal durante um período crítico, depois como ministro convocado no TST, e efetivamente uma lacuna no direito nós teremos sempre com a ausência do professor Paulo Emílio, e o que nos salva é que as obras deles estão aí, perdurarão durante muitos e muitos anos. Eu também, acho que nós, primeiro, Vossa Excelência está de volta ao ninho, é muito bom para nós todos. Nós perdemos muito, sentimos muito a saída da Mônica, né? A Mônica resolveu aposentar-se assim, muito rapidamente, nos deixou, mas para tudo há uma compensação nessa vida, e a compensação é o seu retorno à nona turma. Também boas-vindas ao Toninho, nosso amigo, nosso colega de muitos anos. O professor Paulo Emílio é dispensável, né? Eu, além de professor de todos nós, é meu professor do pós-graduação, foi o vice-diretor da Faculdade de Direito. E tem apenas um episódio curioso. Os primeiros contatos que eu tive com ele, eu recebi uma demoestação, praticamente uma ameaça dele. Eu, no entusiasmo da juventude, da militância política, e um certo dia ele na direção da faculdade, 74, 75, ele me chamou lá e falou: olha, claro que eu não faria isso, mas o senhor sabe que tem um decreto-lei que permite a exclusão dos alunos, que era o famoso decreto 744. E ele disse: não, professor, eu sei da existência do decreto, mas paciência, entra na chuva para molhar. Depois disso, eu me tornei amigo dele, se encontrava, conversava. No Forense, ele foi presidente do Forense, eu era frequentador do Forense, bebemos muitas pinguinhas juntos no Forense, muitas cachaçinhas boas. Me tornei amigo do professor, já era admirador, amigo do Paulo Emílio. Então, para mim, eu infelizmente não tinha como vir, eu soube, você colocou no WhatsApp, 10h30, 11 horas da manhã no sábado, eu estava na roça, eu não tenho acesso ao WhatsApp, lá às 11 da noite eu cheguei na cidade, estava de ônibus para piorar. Fim de semana eu fui de ônibus, estava cansado, então só se alugasse um carro, um táxi, não seria o caso, mas eu vou à missa do 7º dia dele. Falei com a Mônica no domingo cedo, fiquei muito triste com a morte do professor Paulo Emílio. Então, acho que nós todos, né, perdemos o grande professor Paulo Emílio. Senhor presidente, eu também saúdo o senhor nesse retorno, faço minhas palavras do doutor João com relação ao passamento do nobre ex-presidente do tribunal, doutor Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, e espero compor essa turma com humildade, colher os ensinamentos de vossas excelências para dar cumprimento à missão da qual fomos incumbidos. Muito obrigado. Presidente, pela ordem, em nome do Ministério Público do Trabalho, em meu nome pessoal, eu gostaria de aderir aos votos de pesar pelo passamento do professor Paulo Emílio de Vilhena, e que se fizesse chegar à doutora Mônica, né, os nossos sentimentos. E gostaria também de cumprimentar Vossa Excelência, né, e desejar-lhe bom êxito na condução da turma,
cumprimentar todos os desembargadores, senhores juízes, senhores serventuários, senhores advogados, e desejar-lhes a todos um ano bastante profícuo. Muito obrigada. Eu só quero reproduzir a fala do Dr. João Bosco quando diz que, pela perda da Mônica, fomos compensados com o seu retorno, que para nós eu acho que motivo de grande alegria também dar boas-vindas a Antônio Carlos e registrar realmente um profundo pesar pelo falecimento do professor Paulo Emílio. Senhor presidente, eu da mesma forma estou aderindo às manifestações dos colegas. É um pesar perder o professor Paulo Emílio, mas certamente a gente poderá estar sempre com ele vivo nas nossas memórias ao ler as suas mensagens, os seus livros, as suas lições, que certamente ficarão para sempre. E desejar a Vossa Excelência tudo de bom nesse novo retorno. Muito obrigado. Bom. Pois não. Doutor Ricardo, primeiramente, meus parabéns pelo seu retorno à turma e tenho certeza de que todos nós ganhamos com isso. E quero também manifestar o meu pesar pessoal, em nome dos advogados, em nome da OAB, pelo passamento do professor Paulo Emílio, de quem não fui aluno, porque na faculdade, na ocasião, o professor que pegava uma turma ia com ela até o final, e eu não tive oportunidade de ser aluno dele. Formado em 1967, já completei meus 50 anos de formado. Então, mas fui também contemporâneo como professor da faculdade, no período em que lá militei, e tive a oportunidade de admirar o saber, a probidade, o preparo dele, tanto no campo da filosofia, e acho muito importante que o campo da filosofia, para qualquer área do direito, é de uma importância muito grande, e ele se influenciou por esse saber filosófico, que certamente deve ter trazido muita luz, muita orientação para as decisões dele como juiz do trabalho na área que ele militou e que seria em qualquer área do direito civil, do direito constitucional. Esse saber filosófico é muito importante. Lamentamos, eu estive ontem no velório porque fiquei sabendo já no sábado à noitinha e tive a oportunidade de cumprimentar a desembargadora Mônica e cumprimentar o João Paulo, que, na verdade, foi colega de turma do meu filho, formado em 1990, se não me falha bem a memória. Então, é uma participação muito importante da valorização das pessoas. Eu acho que as pessoas passam pela vida e deixam uma marca. E ontem eu disse à doutora Mônica uma frase que eu ouvi de um padre jesuíta na celebração do 7º dia de um médico vizinho meu, e ele dizia no começo da pregação: Charles Darwin tinha razão. Eu disse, a igreja ficou doida, não é possível. Charles Darwin tinha razão, porque a evolução da pessoa, que a evolução da espécie, é muito importante, e a pessoa chega a um ponto de evolução intelectual e espiritual que a alma não cabe mais dentro do corpo. E ela se vai. É uma evolução, é uma transformação. Eu achei muito importante essa lição, que é a lição que serve para todos nós. Não é? A morte é a finalização, ou melhor, a complementação de uma evolução e de uma experiência de vida muito importante, pela qual certamente passou o professor Paulo Emílio nesse período dele de vivência aqui na Terra. Então, é a nossa manifestação também de adesão e, nesse momento, de homenagem à pessoa que tanto realizou na vida. Faremos constar os registros e vamos oficiar a nossa estimada colega, doutora Mônica Sete Lopes. E agora começaremos os trabalhos, observando
as inscrições pelo PJE, né? Não, doutor Ricardo, é o físico primeiro. Iniciando pelos processos da pauta ordinária, que são os processos físicos. Vamos deixar a pauta, né, a questão do número. Sim, as divisões. Antes, porém, de iniciar uma questão interna da turma, que eu consultaria os colegas, para a próxima semana, já havia um compromisso com a doutora Maria Laura e com a doutora Olívia a respeito da colocação dos processos de ambas para que pudéssemos julgar. Eu não estou conseguindo. São 127 processos. Eu indagaria os colegas se poderíamos diminuir um pouco a pauta de cada colega, limitar aí a 30, para que possamos dar vazão. No caso, virá a doutora Olívia, que tem 67. 67. E a doutora Maria Laura, 54. E a doutora Maria Laura, 54. Aí nós daríamos vazão aos processos de ambas e depois nós normalizaremos as nossas pautas. Doutor Ricardo, como o senhor tem pouco processo para a semana que vem, a gente poderia até equalizar para colocar nos 250 máximo para a sessão. A ideia Poderíamos também fazer seria assim? limitar a 250 processos na próxima sessão. Me parece, eu abri a pauta hoje, cedo, parece que eu já tenho 50 mesmo. Mas tem mais 50 e tantos já aguardando para outra sessão, porque nós limitamos a 50 para essa próxima. Então, mas o doutor Ricardo já tinha me dito que ele ia limitar os 50 por juiz. Mas, então, eu já verifiquei que os meus 50 estão lá e vocês fazem o que quiserem. Ok. Não tem problema, não. Meu tem pouco, acho que tem 35 só. Eu também tenho muito pouco. 30, para mim tá bom, pode 30 ficar um resíduo. Eu tenho muito pouco, porque estou recebendo a distribuição agora, né? Então ainda tem pouca coisa. 250 no máximo. Total 50 o limite. É o 15 da pauta da doutora Maria Estela. É 10.880, do terceiro. Bom, então, com a palavra o senhor secretário, a quem também eu cumprimento pela satisfação de estar junto de todos os servidores da nona turma, com os quais eu já trabalhei, o João, o Vitor, e vamos à pauta. Há apenas um advogado inscrito e presente para a sessão dos processos físicos. É o processo número 9 da pauta, é o RO número 2309-2013-020. Relator, doutor João Bosco Pinto Lara. Revisor, doutor Antônio Carlos Rodrigues Filho. Recorrente, Paulo Vilar Castanheira. E recorrido, Terra A, Teto Engenharia Limitada. Inscrito para sustentação oral, doutor Miguel Moraes Neto, pelo primeiro recorrente, Paulo Vilar, 9. Doutor João Bosco é o relator, está com a palavra. Recorrente é um só, né? Só Paulo Vilar. É Paulo Vilar. Isso. Porque o doutor Vitor foi o primeiro, então será que tem outro recurso que eu não vi? Doutor João, o senhor me desculpe, porque eu não apaguei aqui, porque o sistema vem com o primeiro. Só o recorrente. Só um o recorrente. recurso do reclamante, matéria e relação de emprego, prova, exame de prova oral, documental, que está aqui no voto. Se necessário, eu faço algum esclarecimento para o doutor Miguel, mas eu estou mantendo a sentença. Eu estou conhecendo o recurso e negando o provimento. Doutor Miguel, com a palavra pelo recorrente Paulo Vilar. É isso mesmo? Isso mesmo. Obrigado, doutor Ricardo. E mais uma vez, agora em público, dizendo ao senhor, seja bem-vindo de volta à casa, né? Que é a nona turma, casa de Vossa Excelência. E, claro, pedindo vênia ao ilustre doutor João Bosco, insiste, claro, o recorrente nas razões do seu recurso e na presença dos 5 elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Pessoalidade era o seu Paulo, que fazia, claro, a prestação de serviços de forma pessoal, era a pessoa dele quem fazia os serviços sempre. Onerosa, não há dúvida sobre isso, os recibos, inclusive, mesmo embora a alegação da empresa de que havia um contrato mercantil entre a empresa do seu Paulo e eles, eram feitos diretamente à pessoa física do seu Paulo, nessa prestação de serviço. Não eventual, está comprovado nos autos, seja pela própria confissão do preposto, sócio da empresa, ou pelas testemunhas de que
pelo menos uma vez ao dia ele comparecia às obras. E aí vemos a questão da subordinação, que eu acho que sempre é o ponto, né, de divergência quando se trata de um vínculo empregatício. E além da própria subordinação clássica, que eu entendo presente, a gente tem que lembrar da subordinação estrutural. E o seu Paulo, claramente, pelas atividades desenvolvidas, responsável pela a gestão de compras, a elaboração de planilhas de custos de obras, né, das obras que ele tinha que gerir, ele está claramente inserido dentro da atividade fim da empresa. Sua força laboral era imprescindível, dentre outras, claro, para gerir do mestre de obra, que conduzia os empregados da empresa dentro das obras. Participava uma vez por mês de reuniões para definir quais eram as atividades, as compras a serem feitas, reuniões marcadas pelo dono da empresa, do qual tinha que comparecer obrigatoriamente. Ele estava subordinado a este dono da empresa, também na prova oral isso está caracterizado. Então, ao ver do reclamante recorrente, estava claramente dentro de uma subordinação clássica, submetida a ordens da empresa e na própria estrutura, dentro dessa subordinação estrutural, também inserido dentro das atividades. E aí, constatando a presença desses 5 elementos fáticos jurídicos clássicos, o vínculo de empregatício caracterizado estaria, e por isso é o que a gente pede e reforça aqui, é o provimento do apelo, com este reconhecimento do vínculo e o reconhecimento, claro, das verbas pedidas inerentes a esse vínculo empregatício, agradecendo, como sempre, a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado. Ouvi, como sempre, senhor presidente, com atenção, sustentação do doutor Miguel. A matéria, de fato, e ele tem razão em parte, quando ele diz que estruturalmente, e aí a minha divergência com ele é em relação à chamada subordinação estrutural. Essa coisa que se criou aí, exatamente para buscar a relação de emprego, onde a subordinação jurídica se rarefaz, ou se rarefez, em razão das novas formas de realização do trabalho humano. Mas, de qualquer modo, na distribuição do ônus da prova, eu sempre digo que estava no artigo 808 da CLT, compete a prova àquele que alega o fato da relação de emprego. Eu raramente faço aquela inversão, mas se a empresa admite, ela tem que provar a inexistência. Se o tomador do serviço admite a prestação de serviço, ele tem que provar a inexistência. Nesse caso, acho que a empresa deveria provar sim a inexistência, porque é uma empresa de engenharia, o reclamante é um engenheiro. E a empresa teve êxito nesta prova. Ela demonstrou, e aí, mais uma vez, quer dizer, nós estamos aqui homenageando, né, o professor Paulo Emílio, e nós sabemos que uma das obras clássicas dele, o estudo sobre relação de emprego, talvez ninguém tenha tratado do tema com tanta profundidade como ele tratou, né? E quando ele diz lá, ele criou essa expressão, a zona gris, né, a zona cinzenta, onde fica difícil identificar a relação de emprego, a relação de subordinação. No caso do reclamante, embora a prova da reclamada seja muito boa, ele prestou serviço pessoal, é verdade, engenheiro para uma empresa de engenharia. Mas a reclamada consegue demonstrar que ele foi contratado como autônomo. Engenheiro, profissional liberal, formação superior, e ele foi contratado para dar consultoria para redução de custo de obra. Então, ele trabalhou especificamente nessa área sensível, contratado pela empresa, que era uma consultora, exatamente dando consultoria para redução do custo de obra. Isso é uma atividade autônoma. E ele fazia isso para outras empresas e outras obras e outras empresas de engenharia. Então, eu acho que a empresa teve êxito em demonstrar isso. E agora, com a nova redação do artigo 444, a gente sempre dizia que nós folheávamos a CLT de ponta a ponta, jamais vimos qualquer referência à boa-fé, ou elemento boa-fé na contratação, né? Na contratação do trabalho, subordinado ou não. Embora não tenha ainda aparecido
a expressão, a parecida expressão boa-fé, a expressão como tal, mas o artigo 444 ele deixa muito evidente isso, né? O profissional de nível superior, aquilo que ele contratou, de prestação de serviço, não só de relação de emprego, tem que ser prestigiado, privilegiado. Então, esse elemento da boa-fé é importante. Ele sabia que ele não era empregado, que ele não foi contratado como empregado. Então, eu com todo respeito à sustentação do doutor Miguel, sempre competente, eu vou manter a sentença e o meu voto. Pois não. Doutor Antônio Carlos. Pois não, senhor presidente. Eu ouvi com atenção a sustentação oral e já debrucei de antemão no voto do eminente relator, e eu estou acompanhando, eu faço pelo mesmo fundamento lançado no voto, e acrescentando apenas que a relação, conforme citado no voto e foi retirada da sentença, nos moldes em que foi delineada, configura-se como mercantil, não se fazendo presentes os elementos configuradores da relação de emprego, em especial a subordinação jurídica. E, de fato, eu respeito muito o eminente ministro Maurício Godinho Delgado, mas me parece que os elementos subjetivos ainda são indispensáveis para entender e para julgar os casos em que está em discussão essa matéria, que é o vínculo de emprego. Por isso, eu estou acompanhando o voto do relator. E eu também peço licença para acompanhar o voto, destacar apenas um ponto que me chamou muita atenção. O reclamante, Paulo Vilar Castanheira, era também, ou se vestia da qualidade de empresário. Ele era sócio titular da construtora, acho que Castanheira, e de uma outra empresa. De armários. Então, isso me impressionou muito, e eu acresço esses dados que Vossa Excelência já ressaltou no voto, né? Não seria nem acréscimo, mas para dizer que me impressionou muito isso, e eu acho que a sentença está correta, e estou acompanhando o relator e o segundo votante. E assim se decide. Muito obrigado. Ricardo, para a sessão de processos físicos, não há outros advogados inscritos. Então vamos passar, ou vamos acabar de uma vez os físicos? O senhor tem 2 divergências. O senhor quer tentar matar todos? Não? Mentira. Acabar os físicos, pode chamar. Continuando a votação dos processos físicos, processo número 1 e 2 da pauta, relator doutor Ricardo Moalen, revisor doutor João Bosco. Não há anotação de divergência. Unânime, questão só da prescrição intercorrente, que nós estamos aplicando a prescrição intercorrente. Agora também vou aplicar, né? Porque agora tem mais uma súmula que foi embora. Próximo. Processo número 3 da pauta, a mesma composição e não há anotação de divergência. 3 ou 2, não? Sumaríssimo. Não, 1 e 2 foi isso. Eu sou o segundo votante, eu estou de acordo. Do 4 ao 8, o doutor João Bosco, relator, doutor Antônio Carlos, revisor. No sistema não há anotação de divergência. De acordo também com os votos lançados. Ricardo Moalen. Eu também. 4. Então, Unânime. O 9 já foi. Processo número 10 e 11 da pauta, doutora Maristela, relatora, doutor Ricardo Moalen, revisor. Terceiro votante, do doutor João Bosco, e há uma anotação, há um destaque no 10, que é a opção. A doutora Maristela apresentou duas opções, e eu estava acompanhando a questão da nulidade, que está na segunda opção de voto. Doutora Maristela, eu não tenho, agora, o TST tem decidido reiteradamente assim. Semana passada eu recebi um processo vindo do TST, o advogado pediu para constar o nome, há de constar o nome dele, ainda que se alega nulidade lá na frente, como aconteceu. É por isso que eu fiz a outra. Então ainda que tenha um advogado anterior e que tenha recebido intimação. O caso aqui é porque parece que ela também participou. Participou, né? mas isso é que eu fiz as reiteradamente. Mas então ficamos com a segunda. Você nem não faria questão, não, né? Unânime. Pode ficar unânime, tá? Ok, doutor. Processo número 12 da pauta, ele está isolado. Doutora Maristela, relator, e o doutor João Bosco. Este eu só presido. E o doutor Ricardo. Doutor Antônio. Carlos é o terceiro votante. Estou de acordo. Okay. De acordo com o voto lançado. Unânime. Do 13 ao 17, doutora Maristela, relatora, doutor Antônio Carlos, revisor. E doutor Ricardo Moalen é o terceiro votante. Não há anotação de divergência. Sem divergência. Também, sem divergência. O 18 da pauta é um sumaríssimo. Doutor Antônio Carlos é o relator.
votam o doutor Ricardo e o doutor João Bosco, e há um destaque nesse processo, é um AP. Essa é a questão da prescrição intercorrente. Que eu pediria a vênia, doutor Antônio Carlos. Doutor Antônio, nós já aplicávamos aqui. Quando veio a súmula do tribunal, eu ressalvava meu ponto de vista e aplicava a súmula. A súmula, ela antecedeu em poucos dias, talvez um mês ou dois, a nova lei. A nova lei, a 13.467. Com a nova lei, eu voltei atrás. Aliás, eu tenho insistido lá no Pleno que não tem, quer dizer, para mim, nós não teríamos mais que estar votando súmula. Desde o novo CPC, não existe mais o incidente de unificação de jurisprudência. Nós persistimos fazendo súmula. Eu ficava vencido toda a sessão, sozinho. Sozinho não. Tinha alguém que me acompanhava, acho que a doutora Maristela, não, né? Eu acompanhava ainda. E depois da lei nova, então? Depois da lei não tem jeito. Não tem, mas vai ter, você vai ver. Vai acontecer. Eu até, com essa questão da súmula, eu estava raciocinando da seguinte forma: é a primeira vez que eu voto, mas se eu tenho duas súmulas, uma do Regional e uma do Supremo, eu fico com a do Supremo, que é 327. Eu me lembro que na última sessão que eu participei aqui com a doutora Maria Laura, nós tivemos até uma discussão, porque nós todos, em matéria de prescrição, nós sempre, né, adotamos a massa do tempus rege actus, não tem dúvida, né? Ninguém faria retroagir, a não ser naquelas normas de transição que o Código Civil trouxe, né? Novo Código Civil. Bom, mas eu vou voltar à prescrição intercorrente, porque eu sempre apliquei obedecendo a súmula do Supremo, e agora a lei, né, já estava em vigor na data da sessão, diz expressamente que ela existe. Então, senhor presidente, pelo entendimento da turma, pelo que eu estou entendendo, eu vou ficar vencido parcialmente nesse ponto, e eu mesmo posso fazer a adequação do voto e já registrar que eu faço o voto. Não faço, nem problema. Não tem problema, não. Eu adequo. Busca um votinho meu lá, você tem. Lá tem. Pode eu adequo e faço aqui a aplicação da prescrição intercorrente. Ótimo. Até bom você saber, porque na hora que aparecer, né, eu com o Ricardo, nós vamos votar pela aplicação da prescrição. Então, tem outros hoje? Tem outros. Pronto, Vitor. O 19 da pauta, relatora a doutora Maria Cristina, revisora a doutora Maria Estela. Doutor Antônio Carlos é o terceiro, não há anotação de divergência. Sem divergência, presidente. E, finalmente, do 20 ao 23, a doutora Maria Cristina, relatora, doutor Antônio Carlos, revisor, e o doutor Ricardo Moala é o terceiro. Não há anotação de divergência. Unânime. Temos ADs. Há ADs do doutor João Bosco, da doutora Maristela e do doutor Antônio Carlos, sem anotação de divergências. Estão todos votados, unânimes. Perfeito. Já foi? O 2 foi naquela sequência, 1 e 2, você lembra? Que eu chamei no início, é unânime. 18. O PJE. Bom, agora vamos à pauta dos eletrônicos. Primeira sessão. Com início a sessão designada do PJE de 13 horas e 40 minutos, de relatoria do doutor Ricardo Antônio Moalen. Há 8 processos na pauta e não há registro de advogados inscritos ou presentes para essa sessão. Bom, normalmente a doutora Mônica aborda só as divergências. Neste caso, e não havendo advogados e nem divergência, eu declaro julgados esses 8 primeiros processos na forma dos votos relatados por mim. Com início a sessão de 13 horas e 50 minutos, de relatoria do doutor João Bosco Pinto Lara. Para essa sessão, há uma preferência regimental de advogado à distância, originário do foro de Governador Valadares. É o processo número 8 da pauta, é o ROPS de número 10.709.89/2017. Os recorrentes são Patrícia Aparecida da Silva e Caixa Econômica Federal, recorridos os mesmos. E está inscrito para sustentação oral o doutor Felipe Valadares Moura, pela recorrente Patrícia, é o 8 da pauta. O advogado está à distância.
Felipe. Doutor Felipe? Eu escuto perfeitamente, Excelência. Pois não, boa tarde. No caso, o relator é o desembargador João Bosco Pinto Lara, que está com a palavra. Senhor presidente, são os casos da Caixa Econômica Federal. Esse processo já esteve em pauta aqui e foi retirado em função do incidente de unificação. Não teve, já teve em pauta, não já havia esse processo? Não, né? Lembro, doutor João Bosco? Não me lembro. Eu acho que sim. Mas, de qualquer modo, tem o primeiro incidente, que é o da competência, foi até eu quem suscitei, né? E ficou fixado, através de uma súmula, ficou fixada a competência dessa justiça, para exame dos casos da Caixa Econômica Federal especificamente. E depois houve o segundo incidente, e eu nem participei desse pleno em que se votou esse incidente, que não gerou súmula. Gerou a tese jurídica prevalecente número 18, que trata do direito à nomeação. É isso? Para aqueles que estavam no cadastro de reserva. Então, eu normalmente, essas súmulas, eu tenho aplicado as súmulas com a restrição que eu já suscitei aqui anteriormente, para mim não existe mais, mas aquelas que foram votadas até antes da 13.467, eu estava aplicando a súmula. Nesse caso, não fez súmula, fez apenas uma tese jurídica prevalecente. Então, portanto, eu vou manter o meu ponto de vista, que é um ponto de vista que está alinhado com as decisões mais recentes do Supremo Tribunal sobre a matéria. Ou seja, cadastro de reserva não gera direito à nomeação. Então, eu vou manter meu ponto de vista. Então, o resultado é o seguinte: eu estou conhecendo do recurso, dos dois recursos, e negando-lhes provimento aos dois. Porque a Caixa o recurso da Caixa trata da incompetência, aqui a súmula, não é? Súmula 58, estou aplicando a súmula. Depois tem uma outra matéria, que é o desconsórcio passivo necessário, que está rejeitado. Agora, já o reclamante, que teve ação julgada improcedente, insiste no direito à nomeação. Eu estou negando o provimento ao recurso do reclamante com este fundamento. A jurisprudência mais atualizada do Supremo Tribunal Federal, que eu cito aqui, é no sentido de que o cadastro de reserva não gera direito adquirido à nomeação. Então, eu nego provimento ao recurso do reclamante. Doutor Felipe, o senhor fala pela Caixa ou pelo reclamante? Pelo reclamante? Pela reclamante. O senhor está com a palavra para sustentar. Obrigado, Excelência. Inicialmente, boa tarde a todos. Cumprimento os desembargadores, representantes do Ministério Público, servidores e advogados presentes na sessão. Inicialmente, com o voto do doutor João Bosco, é possível constatar que ele verifica, na minha visão, a questão da terceirização. Contudo, ele entende que mesmo com a terceirização, o aprovado não tem direito subjetivo à nomeação. Pelo o que consta dessa jurisprudência do STF, pelo meu conhecimento, salvo engano, tem direito na questão da nomeação quando constatada e comprovada a terceirização ilícita. No caso do processo, a reclamante ficou classificada em 50ª e teve o direito dela negado. No processo constou prova testemunhal, pericial e diversos pregões demonstrando que a reclamada terceiriza sua atividade fim. A própria juíza de primeira instância reconheceu essa terceirização quando ela cita telemarketing em sentença. Com essa citação em sentença da atividade de telemarketing, resta mais do que configurada a ilicitude de terceirização pela Caixa. Inclusive, é tema já sumulado pelo Tribunal da Terceira Região na súmula 49, que considera terceirização ilícita telemarketing em âmbito bancário. Não diferente, conforme já citou o eminente relator, a tese jurídica prevalecida no TRT, tese jurídica número 18, resta demonstrado o direito da reclamante de nomeação,
sejam pelas diversas provas e também pelos entendimentos jurídicos lançados pelos eminentes desembargadores. Voltando ao ponto do Supremo Tribunal Federal, salvo engano e salvo melhor juízo, com data vênia ao entendimento do relator, o Supremo Tribunal Federal ele prevê que não gera direito subjetivo à nomeação, salvo nessa questão de terceirização ou de utilização de mão de obra para suprir essa necessidade. E é um pouco divergente quando a gente trata do âmbito seletista, porque quando a gente trata no serviço público, no regime estatutário, a gente verifica que tem que ter diversos outros requisitos além da questão do seletista. A exemplo, a criação do cargo. No caso da jurisprudência do STF para seletista, pelo que eu me recordo, e com a devida vênia, provada a terceirização, a abertura do concurso, a disponibilização de verbas pela empresa e a utilização de mão de obra ilícita, gera-se sim o direito à nomeação. O outro ponto que eu acho importante trazer à baila, que não estava presente quando do recurso ordinário, é que existe um processo onde figurou como reclamante a pessoa de Eric Johnson Lima de Souza. Processo esse que correu na primeira vara de Governador Valadares. Eric Johnson ele foi classificado em 90º para o mesmo polo da reclamante. Teve o seu processo julgado procedente e o trânsito em julgado deste mesmo processo. Logo, nobres jogadores, eu verifico uma falta de meritocracia na questão do concurso, ferindo a isonomia e demais princípios do certame, caso seja julgado improcedente o pedido da reclamante, visto que ela é classificada em 50º e alguém em posição superior a ela tem uma sentença positiva, transitada em julgado e é nomeado pela reclamada. Isso, na visão do procurador, que aqui vos fala, prejudica de forma inenarrável os direitos da reclamante, os princípios norteadores da Constituição da República e da ordem jurídica brasileira. Não menos importante, invoca também e requer a condenação da reclamada em danos morais, visto que a conduta ilícita dela em todo o certame jurídico, ao abrir esse certame inclusive que, salvo melhor juízo, foi o que tiveram mais inscritos no país, arrecada verbas e não nomeia nem cerca de 10% dos aprovados em cada polo, em que pese a existência de vagas pela necessidade de serviço. E também deve ser levado em conta o caráter punitivo do dano moral, para que práticas como essas não sejam reiteradas pela ré. Dessa forma, diante das provas, dos argumentos sólidos, dessa questão do ferir a isonomia do concurso público pelo trânsito em julgado de outra decisão, pede vênia ao relator para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais e reformada a sentença de primeira instância. É assim que eu me reporto, Excelência. Presidente, eu vi com atenção, de sempre, costumeira, sustentação. Eu já comecei, nesses casos, nós começamos lá no princípio, né, declarando a nossa incompetência. Que vejam bem, vossas excelências, há inúmeros casos julgados também na Justiça Federal. E aqui, quer dizer, há uma competência concorrente, não há competência concorrente. Porque entendeu-se a partir de certo momento aqui na Justiça do Trabalho que concurso é fase pré-contratual, né, e trouxeram para cá essa data vênia, e isso é uma capes de minúcia para qualquer concurso público. São normas de direito administrativo, isso tem nada a ver com a nossa competência. Competência em razão da pessoa, da Caixa Federal, é lá na Justiça Federal. Bom, uma vez fixada a nossa competência, eu passei a julgar. Aí eu fui ao mérito. É verdade, o ilustre advogado diz que os fundamentos maiores aqui para a
a nomeação, né, a ordem de nomeação para esses candidatos seria a terceirização ilícita que a Caixa teria promovido para ocupar essas vagas. Agora, no meu caso, eu fico a cavaleiro também para manter meu voto para dessa solução, porque eu não tenho entendido que essa terceirização da Caixa seja ilícita. Eu não deixo de aplicar a súmula 49, porque a súmula 49 ela faz uma remissão expressa à Lei 4.495, né, que é a Lei das Instituições Financeiras, e no seu artigo 17 lá estão indicadas quais são as atividades bancárias. Ora, se a súmula faz referência à lei, eu só dou ilicitude de terceirização quando o reclamante, quando o empregado estiver numa daquelas atividades nominadas no artigo 17 da lei. Então, não deixe de aplicar a súmula. Eu aplico a súmula na sua literalidade. Aliás, na sua literalidade, não. Eu não sei porque eu me lembro que quando essa súmula foi votada, essa ideia de enfiar lá o artigo 17, fazer uma referência expressa ao artigo 17, surgiu, inclusive, lá no Pleno. Isso não estava nem em discussão. Na medida em que se incluiu lá a menção ao artigo 17, da 4.495, eu tenho que aplicar o artigo 17. E lá estão descritas quais são as atividades típicas de banco. E essas pessoas contratadas pela Caixa, pela Plansul, não exercem essas atividades. São atividades periféricas. Então, vou manter meu voto. Doutor Antônio Carlos. Pois não, senhor presidente. Eu, com a devida vênia, ouvi atentamente a sustentação oral e, coerente com o que eu vim julgando nas outras turmas, eu vou manter o meu posicionamento alinhado com o que foi dito da tribuna. Que realmente a terceirização, o processo de terceirização, no meu entendimento, é ilegal e assim eu tenho julgado. E, coerentemente com esse entendimento, eu fico vencido nesse ponto, porque votaria de acordo, em sintonia com o que foi dito da tribuna. Eu peço desculpas que eu fiz uma pequena inversão na ordem, mas, doutora Maristela... Eu acompanho o relator nesse caso, e esse caso especificamente ainda tem produção de prova. Quem foi ouvido lá e declarou quais eram as funções, você não pode enquadrá-las na atividade técnico bancário novo, porque seria uma outra possibilidade. Mas, nesse caso, ele não tem como. Não é... Portanto, relator, então. Prevalece o voto do relator, vencido parcialmente o juiz convocado Antônio Carlos. Perfeito. E assim se decide. Próximo. Obrigado, excelência. Boa tarde. Boa tarde, doutor Felipe. Caiu aqui, doutor Ricardo. Deixa eu capturar ele aqui de novo. É o jeito que vocês estão votando. Não, está certo. Esse é o entendimento. Processo número 2 da pauta é o AP número 1448-77-2014. Agravante é Turilessa Limitada e agravado Francisco Batista de Araújo. Inscrito para sustentação oral, Dr. Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pela agravante Turilessa. 2. Esse nome do agravado aí está Eu vou ler a conclusão. Doutor Paulo, se quiser, eu faço algum esclarecimento. Eu estou conhecendo do agravo e, no mérito, eu dou-lhe provimento para determinar a retificação dos cálculos no tocante ao número de horas extras apuradas. Apuradas. Corrija aí para mim, por favor, Vitor. Horas extras apuradas. Tá? Determinando a observância dos cartões de ponto juntado aos autos. Custas pelo exequente isento. Esse é o 2 da pauta do Dr. João Bosco. Ah, tá. Esse aí que está na tela. O doutor... Boa tarde, excelência. Com a palavra. Obrigado, excelência, mas eu guardaria um voto divergente, se puder. Doutor, de acordo. De acordo também. Unânime. Obrigado. Próximo. Sim. Tem que lançar o julgamento, doutor Ricardo. O julgamento sempre demora um pouquinho para... Mudou de sala? Não, continua na sala do doutor João Bosco. Tá. Processo número 30 da pauta é o ROPS número 11.961.46/2017. A recorrente Edmilson de Jesus Souza e recorrida Tecidos e Armarinhos
Miguel Bartolomeu S.A., inscrito para sustentação oral, Dr. Edson Antônio Fiuza Gautier, pela recorrida Tecidos e Armarinhos, 30. A sentença de primeiro grau, senhor presidente, eu já estou com a palavra, né? Sim. Extinguiu sem resolução de mérito por inadequação do rito. Eu estou mantendo a sentença. Não é bem aquele caso de liquidação. Não é. Aqui o reclamante fez uma terrível confusão acerca dos valores. Não tem como, tá? Tem que extinguir mesmo, manter a extinção. Poderia aguardar, senhor? Sim. Doutora Maristela. De acordo. De acordo com a primeira opção também. Unânime. Senhor, eu gostaria de dar, em meu nome também, boas-vindas a Vossa Excelência. Obrigado. E lamentar profundamente, do fundo da minha alma, o falecimento do professor Paulo Emílio, de que eu tive a honra e a alegria dele ser aluno durante 2 anos. Obrigado. Doutor Ricardo, pelos meus registros, não há outros advogados para a sessão do doutor João Bosco. Então, nós podemos voltar o restante dos processos do Dr. João Bosco, que seria o 8, 2... Não sei se o senhor vai querer seguir a sistemática anterior. Vou seguir. Normalmente, passa-se os advogados, depois volta nas sessões só para julgar as divergências. Liberar os advogados. Interessante. Né? Com início a sessão... Maristela. Doutor Natalino está presente? Com início a sessão designada para as 14 horas, de relatoria da doutora Maria Estela Alves da Silva Campos. Observando a precedência das inscrições e os advogados presentes, o primeiro processo é o 18 da pauta, é o RO número 10955-14-2014. Os recorrentes são José Cesário Campos e BMB Belgo Mineira Becarte Artefatos de Arames Limitada, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Igor Henrique Silva de Almeida, pela recorrente Belgo Mineira. José Cesário de Campos. Eu quero. Obrigado, viu? Deixa eu botar ele aqui para você, ó. O senhor é desse processo, o 10955? Esse é o 18 da pauta? Esse é o 18 da pauta da doutora Maristela. Não, isso aqui eu só fiz. É que estranho aí ter sustentação oral. Só fiz. Mas senão vai confundir o senhor. Por isso que eu confundi. Nós vamos julgar esse? Procedimento. Não, eu até tinha estranhado ter sustentação oral num processo que era julgamento de incidente e retratação. Estranhei ter sustentação oral escrita. Não tem, não. Não tem mesmo. Enfim. Não é? Não tem. Mas assim, tem inscrição. Vamos julgar. Né? Julga de uma vez, já já chamou. pregoou, né? É. Então, a conclusão é para conhecimento do incidente, no mérito, confirmar o acordo original, acrescido das razões de decidir suprespendidas para ratificar a negativa de provimento ao recurso do autor no que tange aos minutos residuais. Bom, neste caso, vota também o doutor Antônio Carlos. De acordo com o E eu sou o terceiro votante deste, também estou de acordo. É unânime. Tá, ele apontou errado. Ele está presente, né? Próximo. Processo número 48 da pauta. É o RO número 12037-83-2016. 48. Os recorrentes são Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais Limitada e Crefis S.A. Crédito de Financiamento e Investimentos. O recorrido Ítalo Madaleno. Inscrito para a sustentação oral, doutor Igor Henrique Silva de Almeida. Só um pouquinho, doutor. Pela Adobe. Adobe, reclamada Adobe. Pela Adobe Assessoria de Serviços. Isso. A pauta da Maristela. A palavra sempre. Eu conheço os recursos ordinários interpostos pela primeira reclamada e pela segunda reclamada, no mérito do provimento parcial para declarar a licitude da terceirização e afastar o reconhecimento do vínculo de emprego direto com a segunda reclamada e a condenação na retificação da CTPS no pagamento de diferenças salariais e reflexos, anuênios, auxílio-refeição, ajuda-alimentação, 13ª, 6ª alimentação e PLR. Excluir a condenação ao pagamento de horas extras e reflexos.
Afastar a condenação a pagamento de 1 hora extra por dia efetivamente trabalhado por supressão do intervalo intrajornada e reflexos. Exclua a condenação à indenização por danos à imagem, 4.000 fixada em R$4.000. Afasta a condenação a pagamento de honorários advocatícios. Inverte o ônus de sucumbência, as custas ficam em cargo do reclamante isento. Posso aguardar a eventual divergência? Doutor Antônio Carlos. Fico vencido só com relação à terceirização. Eu acompanho a relatora, prevalece o voto da relatora. Ok, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Processo número 46 da pauta é o ROPS número 11.981.73/2016. Recorrentes Valdirene da Silva de Oliveira e Domingos Lago de Souza, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Fernando Lago de Souza, pelo recorrente Domingos, 46. Desembargadora, Estela. Conheço dos recursos ordinários interpostos pela reclamante e pelo reclamado, no mérito do provimento parcial ao apelo do reclamado para excluir a condenação, pagamento de indenização por danos morais fixados em R$3.000. Nego provimento aos demais tópicos do recurso ordinário do reclamado, bem como o recurso da reclamante, adotando as razões de decidida a sentença de origem. Reduz o valor da condenação para R$100, com custos no valor mínimo de R$10,64 pelo reclamado. Doutor. Boa tarde, excelências. Só a conclusão, a senhora reduziu as custas para R$100? Não, o valor da condenação para 100 e as custas ficam no valor mínimo. E que a é de devolução do 10,64. que foi pago a maior? Pela Aí Receita? a devolução a parte tem que providenciar. Tá, muito obrigado. Peço que acompanhe o voto da eminente relatora. Doutor Antônio Carlos. Sem divergência. Bom, tá bom. Eu também não tenho divergência, é unânime. Tá, muito obrigado. Bom serviço. Muito obrigado. Processo número 36 da pauta é o RO número 11.588.47/2015. Recorrente à Sociedade Educacional Uberabense e recorrida Ione Aparecida dos Santos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Tiago de Almeida Mendonça, pela Sociedade Educacional Uberabense. Recorrente, 36. Eu conheço do recurso ordinário interposto no mérito, nego-lhe provimento. Doutor Tiago, com a palavra. Perfeitamente, senhor presidente, desembargador Ricardo Morrale, figura na qual cumprimento vossas excelências, componentes integrantes dessa douta turma julgadora, desejando bons trabalhos nesse ano que se inicia e a boa retomada dos trabalhos à frente aqui da turma. Senhores senhores julgadores, em relação ao recurso ordinário da Sociedade Educacional, farei destaques absolutamente pontuais. O ponto principal da lide é justamente o reconhecimento em juízo de que a reclamante, hora recorrida, desempenhava, dentre suas funções típicas, no caso, segundo alega, a função de professor. Afirmações com as quais a hora recorrente não concorda. Ao proferir a respeitável sentença de origem, que acolheu parcialmente os pedidos iniciais, a douta magistrada destacou em sua fundamentação a prova oral colhida nos autos, mas não sem antes destacar que a prova, de fato, se revelou dividida e resultando, inclusive, aqui em uma tormentosa controvérsia nos seus termos. O depoimento colhido nos autos a rogo da reclamante foi feito por parte do senhor Ciro, que, em determinados momentos, se equivocou em relação a quais disciplinas eram ou não ministradas pela reclamante, qual é o efetivo horário de trabalho e quais as tarefas desempenhadas nos encontros presenciais dentro da dinâmica do ensino à distância, o chamado ensino EAD. Dentre essas atividades destacadas pela douta magistrada de origem, para se concluir que o labor se qualificava como uma função de professora, se destaca a ministração de aulas, que essa sim seria uma conclusão insuperável, contudo,
a presença da reclamante no ambiente das salas de aula, nas ocasiões dos encontros presenciais do ensino à distância, ocorriam tão somente para auxiliar da dinâmica dos encontros presenciais. Oficinas nas quais os alunos, por exemplo, deveriam realizar atividades avaliativas presencialmente, à frente de uma figura responsável por exercer a função de fiscalização, por exemplo, ao desempenhar a função, ao realizar as atividades avaliativas. Não havia autonomia para se aprovar ou reprovar o aluno. Não havia elaboração de plano de aula próprio, tampouco dos materiais didáticos e pedagógicos ministrados ao longo das aulas. A correção de provas e avaliação, a qual foi imputada aqui a figura da recorrida, a bem da verdade, eram desempenhadas a partir de um espelho de correção de um gabarito próprio, elaborado pelo núcleo pedagógico da universidade. Portanto, por essas razões, as atividades desempenhadas pela hora recorrida se assemelham, sim, à figura do preceptor. E aqui, em caráter subsidiário, caso, de fato, o reconhecimento da função prevaleça, a matéria do adicional extraclasse enseja maior reflexão. É que o pagamento da verba adicional não decorre pura e simplesmente do reconhecimento do exercício da função de professor. Além do reconhecimento da função do professor, faz-se necessário destacar, dentre a norma coletiva aplicável na espécie, que de fato havia o labor fora da sala de aula ou mais, além da jornada de trabalho regular. E o instrumento coletivo aplicado na espécie destaca que, abre aspas, quando, em razão da especificidade do curso, organização administrativa do estabelecimento, não houver por parte do professor efetivo trabalho caracterizado como extraclasse, essa é uma das hipóteses que alijam a exigência de tal adicional. No caso da recorrida, considerando-se que toda a sua jornada contemplava as atividades aí, tantas presenciais, bem como a elaboração ou que seja, análise de quaisquer tipo de materiais dentro de sua carga de trabalho normal laborada, não há que se cogitar na condenação a tal verba do adicional de extraclasse. E cumpre ressaltar que é ponto incontroverso, a atividade de elaboração dos materiais didáticos e avaliativos que estavam envolvidos na dinâmica do ambiente virtual de aprendizagem não ficavam a cargo da recorrida. São essas nossas considerações, desde já agradecendo pela atenção habitualmente concedida dessa tribuna. Muito obrigado, Excelência. Nessa questão da função desempenhada, no voto eu faço uma análise do que eu aprendi da prova, o que era a função da reclamante. E eu acho que a forma como tem esse problema do ensino à distância, a gente vai enfrentar sempre. É evidente que um professor de ensino à distância tem uma dinâmica diferente daquele que tem aulas presenciais. E aqui, no caso específico da reclamante, existe documento informando que ela foi indicada como orientadora de estágio supervisionado. No caso do estágio supervisionado, ele é necessário para... ele é contemplado como uma atividade de docência. Então, eu fiz uma análise do que revela a prova, inclusive das testemunhas, de ambas, não apenas de uma. Eu acho que a questão aqui foi bem avaliada. E quanto à questão do adicional extraclasse, né? A questão exatamente da participação de docentes, que a reclamada se apega na preparação de provas ou de outras atividades. Mas nós temos um caso aqui que uma testemunha sequer considera ela como professora, eu avaliei isso. Eu acho que não é o caso de retirar esse adicional extraclasse também, não. Não é provimento nos dois aspectos. Doutor Antônio Carlos. De acordo com o voto lançado, a apreensão do fato foi feita com muita propriedade, ela desempenhava-se como professora e a prova é suficiente nesse sentido. Os demais aspectos também estou de acordo com o voto. Eu também peço vênia a brilhante sustentação do Dr. Tiago, por quem eu tive o prazer de conhecer a universidade, fundada pelo grande Mário Palmério, mas eu acho que a prova foi muito bem avaliada e eu estou acompanhando o voto da relatora. Perfeitamente, Excelência. Um bom trabalho a todos e um excelente ano de 2018. Né? Muito obrigado. Obrigado.
Processo número 4 da pauta é o RO número 10356-15-2016. Os recorrentes são Wendel de Oliveira e SPAL Indústria Brasileira de Bebidas S.A., recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Emerson Fernando Silva, pelo recorrente Wendel. 4. Eu conheço do recurso, do reclamante e do parcial. Eu conheço de ambos os recursos, né? Nego provimento ao do reclamante e ao do reclamado do parcial provimento para excluir horas extras decorrentes de supressão de intervalo, intrajornada e reflexos e R$200, não tem mais provimento, R$200 por mês pela depreciação e manutenção de veículo, horas extras pela participação anual em convenção em Belo Horizonte, PLR proporcional de 2014, reduz o valor da condenação para R$150 mil, com custos de R$3 mil pela reclamada. Boa tarde. Peço licença, cumprimentar a todos na pessoa do senhor presidente. Aqui eu vou pontuar algumas questões do recurso interposto pelo reclamante. O primeiro aspecto é com relação às diferenças de comissões, que foi indeferido na sentença de primeira instância, sob o fundamento de que as alterações não foram lesivas, não acarretou prejuízo salarial na remuneração do obreiro. Contudo, com a devida vênia, o magistrado sentenciante observou aqui somente um aspecto do laudo pericial, que seria se houve ou não prejuízo somente na questão salarial, e deixou de observar outros aspectos, como eles, se havia um teto mínimo ou um máximo. Por exemplo, se o reclamante ele efetivasse abaixo de 75% das suas vendas, ele nada recebia, e acima de 121% ele também ficava congelado naquele percentual. A outra questão também que o perito destacou no seu laudo é com relação à majoração das comissões. Acontecia de ocorrer um aumento no percentual no percentual de metas, porém o percentual de comissões era sempre mantido. Então, peço vênia para destacar um trecho do que o perito constatou, abre aspas. Conforme se verifica na planilha abaixo, a perita constatou que, em relação à evolução salarial do reclamante, não houve perda salarial. Mas, levando em consideração o volume de vendas, a perita constatou que houve um aumento considerável da meta estabelecida e realizada, tomando-se por base os períodos de maio a abril de cada ano. Por conseguinte, a remuneração não seguiu proporcionalmente ao aumento das metas e realizações efetuadas pelo reclamante. Como exemplo, verifica-se no período entre maio de 2011 a abril de 2012, houve um aumento em relação ao período de maio de 2010 a abril de 2011, no percentual de 135%, volume orçado, e 117% volume realizado. Valor das comissões, 12,62, que houve o aumento. E menos 0,73 com relação à remuneração total. Portanto, o aumento da evolução salarial se deu pelo fato do aumento da produtividade do reclamante, uma vez que suas metas aumentaram consideravelmente. Portanto, observa-se que de 2011 para 2012 houve um aumento no percentual das metas de 135% das comissões, enquanto o valor da comissão, o percentual estipulado, foi somente de 12,62%. Então, é nesse aspecto que é lesiva essa alteração, uma vez que a estipulação das metas ela não acompanhava a estipulação do valor das comissões. Então, é nesse aspecto que peço vênia para Vossa Excelência para que seja deferido o pleito de diferenças de comissões conforme pleiteado na inicial. Um outro aspecto também é com relação à jornada de trabalho. Foi afastado a exceção do artigo 62, inciso 1º,
Contudo, a magistrada fixou a jornada de trabalho do autor durante os dias da semana, de segunda a sexta, de 7 às 19 horas. Porém, se analisarmos a prova testemunhal, o horário de trabalho do reclamante extrai-se do depoimento da testemunha, como bem destacou a magistrada, a única testemunha que trabalhou efetivamente com o autor, que é a testemunha senhor Romeu Gontijo da Fonseca, o mesmo afirma categoricamente que o horário de trabalho do autor se iniciava às 7 da manhã e finalizava às 19 horas. Portanto, com base na prova testemunhal, peço vênia também para que seja elastecida a jornada do reclamante, para que seja fixado o fim da jornada às 19 horas e não às 18h30, como na respeitável sentença. E por outro ponto também é com relação ao uso de veículo. Com toda a vênia a proposta de voto da eminente relatora, que reformou a sentença nesse aspecto, indeferindo a indenização pelo uso de depreciação e desgaste do veículo, que foi fixado em R$ 200 mensal, é fato incontroverso nos autos de que o reclamante se utilizou do seu próprio veículo em benefício da empregadora. Isso é fato incontroverso. E, portanto, a própria testemunha, ela afirmou também, a testemunha senhor Romeu Gontijo, que a ré ela pagava 50 centavos a título de km rodado. Valor esse que era insuficiente para cobrir até mesmo o quilômetro rodado, quem dirá a depreciação e a manutenção do veículo. Então, com fulcro no artigo 927, no princípio da alteridade, eu peço vênia também para que seja mantida a sentença nesse aspecto, para que seja deferida uma indenização pelo uso e depreciação do veículo, que foi usado a ferramenta de trabalho da reclamante, para a reclamada. E, por derradeiro, a questão da quilometragem rodada. Foi acordado no início do contrato de trabalho que a reclamada pagaria o quilômetro rodado do trajeto do início da residência do autor até a empresa, mais a rota que era determinada pela empresa, e para retornar também até a sua residência no final do trabalho. E desde o início foi assim que ocorreu. Porém, em 2012, ocorreu uma alteração, no qual a empresa ela pagou somente a rota que ela estipulava. Ela suprimiu o trajeto residência-empresa e empresa-casa. E foi indeferido pela magistrada sob o fundamento de que não houve prova robusta nesse sentido. Porém, se observarmos o depoimento da testemunha senhor Tiago de Souza Oliveira, o mesmo afirma, abre aspas, até 2012 o depoente recebia por quilômetro rodado, inclusive da sua residência até o escritório, tendo a partir dali passado a ser pago apenas os quilômetros rodados do escritório para a rota. Portanto, aqui trata-se de uma alteração lesiva, onde transfere para o reclamante o gasto de ir até a empresa e de retornar até a sua residência. Então, eu peço vênia também para que seja reformada a decisão e deferida essas diferenças de quilometragem ao obreiro. E, por derradeiro, com relação ao intervalo intrajornada, não obstante o reclamante exercer parte da sua jornada externamente, pois ele era vendedor, mas ficou comprovado nos autos formas de controle sobre esse intervalo por meios eletrônicos. Ele fazia as vendas através de Palm Top, que registrava o horário dessas vendas, havia contato telefônico várias vezes no decorrer da rota, as visitas eram pré-estabelecidas, ele tinha uma grande quantidade de clientes para ser atendido diariamente, isso impossibilitava que ele gozasse da 1 hora prevista na legislação, e, além disso, ficou comprovado também que havia um acompanhamento da rota pelo seu superior hierárquico. Isso está comprovado através do depoimento de todas as testemunhas, que havia esse acompanhamento. Então, com relação ao intervalo, eu peço também para que seja revista essa questão e mantido as horas extras intervalares. São nesses pontos que
eu peço vênia para que seja reformado a sentença. Bom, quanto às diferenças de comissão, na verdade, o que a gente tem, e é muito comum nesse tipo de atividade, é que as metas sejam estabelecidas de forma variável. Não tem como se exigir que seja mantida a mesma meta para o empregado que é admitido hoje, que ela se permaneça ao longo de anos do contrato de trabalho. Os produtos mudam, o mercado muda, isso é da realidade da função. E é fato que ele também admite que prejuízo financeiro não ocorreu. Se não houve prejuízo financeiro, não vejo como deferir essa diferença de comissões como ele pretende no recurso. Na questão das horas extras, do intervalo entre a jornada, esse acompanhamento que ocorria com o coordenador, pelo coordenador de vendas, a testemunha relata que podia acontecer 2 vezes por semana, às vezes na parte da manhã, às vezes na parte da tarde. Ainda que houvesse um controle da jornada, e essa foi a razão para o deferimento de horas extras que está sendo mantido, o fato é que não havia fiscalização da reclamada durante o intervalo e controle, de modo que isso não pudesse ser usufruído durante a pessoa se organiza e faz o intervalo. Não vi aqui elemento bastante para dizer que ele tinha suprimido o intervalo. Na questão da despesa de manutenção, os pagamentos eram na base de 55 centavos por quilômetro rodado. E para essa avaliação, você tem que ver também o tipo de veículo que o reclamante utilizava, que era um Fiat Palio. É um carro mais econômico, eu não vejo razão, nesse caso especificamente, para dar provimento ao recurso do reclamante e para que seja mantida essa condenação no pagamento por essa depreciação. Acho que foi ajustado, foi cumprido, e que o que foi ajustado atende a um valor médio para um tipo de veículo que era usado no serviço. A questão do valor pago até março de 2012, é fato que a testemunha, ouvida mediante carta precatória, falou que para ele havia isso, mas daí a dizer que o mesmo foi contratado por reclamante vai uma distância um tanto grande, e prova de que para o reclamante isso tenha sido suprimido, eu não vi nos autos. Então, eu mantenho, por essas razões, eu mantenho a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Aqui só chama atenção apenas com relação às metas e as diferenças de comissões. Isso tinha que ficar melhor detalhado na prova, a existência de prejuízo que ele alega que tem que ser fundamentado em cima de prejuízo. Como diz a relatora, sem que haja o prejuízo, a variação da meta é plenamente viável, plenamente possível devido à sucessividade do contrato. Então, me parece que, de fato, eu acho que fixar uma meta mais alta, esse tipo de coisa assim, poderia gerar prejuízo, sim. Mas isso tem que ficar bem especificado na prova, que não ficou no caso. No mais, eu estou plenamente de acordo com o voto da relatora, voto convergentemente. Também estou acompanhando a relatora, peço vênia para acompanhá-la, e assim se decide. Muito obrigado, boa Nós tarde. que agradecemos. Boa tarde. Processo número 33 da pauta é o RO número 11.361/2016. Recorrentes são o Sindicato dos Empregados Informáticos do Estado de Minas Gerais e MV Informática Nordeste Limitada, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Estevão Siqueira Negem, pela recorrente MV Informática, 33. A palavra está com a relatora. Eu só registro o recebimento de memorial encaminhado pela MV Informática, que recebi hoje. Eu não conheço do recurso ordinário interposto pelo sindicato, autor por ausência de interesse recursal. Conheço do recurso ordinário da empresa Ré e dou-lhe parcial provimento para excluir a condenação em diferenças salariais e reflexos e determinar que na apuração de diferenças de horas extras seja observada a média das horas extras constantes dos controles de pontos juntados aos autos para todos os substituídos, excluindo, assim, o critério fixado na origem de 2 horas extras diárias, mas mantenho os demais critérios e o valor da condenação. Boa tarde, excelências,
nobres desembargadores, serventuários e demais colegas presentes. Trata-se, na verdade, de uma ação coletiva que, no nosso entender, trata principalmente de direitos heterogêneos que carecem e obrigatoriamente prescindem de larga dilação probatória. Nesse sentido, a preliminar suscitada de legitimidade ativa, no nosso entendimento, seria intransponível. Inclusive, tomamos a liberdade de, ao apresentar os memoriais, identificar voto do eminente desembargador Dr. João Bosco, aqui presente, exatamente no mesmo sentido, tratando matéria idêntica no que diz respeito à suposta diferença de horas extras, no que diz respeito a pagamento de ticket de alimentação, a pagamento de várias normas convencionais tratadas de 2011 a 2017, aqui no nosso caso concreto. A própria decisão monocrática, a sentença, em alguns pontos, tangencia a condenação no sentido de ausência ou não convencimento de eventual prova produzida. Na prática, estamos tratando de matérias não coincidentes entre si, para funções não coincidentes, ou seja, a instrução como um todo, no nosso entendimento, data máxima venia, resta prejudicada. O requerimento é no sentido da reforma da decisão e agradeço a atenção de todos os presentes. Pois não. Essa questão da legitimidade é uma questão aqui tormentosa, porque se para algumas coisas aqui eu acho que o recurso até poderia prosperar, o fato é que toda vez que se julga assim, volta para julgar. Volta. Teste. Então, mas para alguns, porque outro, por exemplo, o pedido de reajuste salarial não está compreendido bem nessa parte. Essa questão do ticket também, porque previsão para empresa que tem mais certo número, então não depende de individualização. Mas é por essa razão que eu mantenho a proposta de voto. Participação nos lucros também me parece também que poderia. Vai pelo mesmo caminho. Ponto mais nevrálgico seria... Estou até passando na apresentação. Perfeito, senhor presidente. O ponto mais nevrálgico seria a questão das horas extras. Das horas extras. Mas sempre volta, né? Sempre volta. Então, só um ponto, Excelência, com relação a essa questão da diferença do suposto reajuste. Até fizemos um destaque no sentido de que houve o reajuste posterior à data inicialmente prevista por uma questão de discussão de qual seria esse reajuste devido. Então, do ponto de vista documental, até procuramos fazer prova nesse sentido, mas o nosso problema é que, na prática, a gente enfrenta uma grande dificuldade, porque o sindicato apresenta a ação coletiva com várias matérias, a empresa apresenta a documentação e inevitavelmente, identifica-se a inversão do ônus da prova. O que não consta ali naquela documentação pressupõe-se que não foi cumprido. Por exemplo, e cargo de confiança? Eu não tive hora extra de cargo de confiança. Então, e a questão no que diz respeito ao número de funcionários, existe até uma discussão em primeira instância que a própria sentenciante observa que o sindicato tenta incluir na ação coletiva empresas que comporiam supostamente o grupo econômico. E existe um impedimento nesse sentido. A gente entende que o número de empregados está comprovado com a documentação. Eu tenho menos de 40 empregados em toda... Isso é a tese isso aqui é até abordado no voto. Isso é a tese da empresa, que o preposto teria informado o número de empregados de todo o grupo econômico, não só os da reclamada. Então, e essa questão aí da dificuldade da prova, quem tem um processo contra ele tem que se preparar para isso. Infelizmente, não tem como. Tem um TST querendo rediscutir isso, né? Eu vi recentemente, porque essas supostas ações de substituição virou abuso, né? Isso virou uma caça a honorários. Depois da modificação da súmula 219 para dar honorários na ação de substituição processual, o que o sindicato vai lá no fichário, tira lá no...
esse caso aqui, eu acho até que não é um caso desses, não. Não, mas exato, alguns que a gente via com 1, 2... exatamente. Aqueles casos nós conhecemos lá do Vale do Aço, né? Foi difícil. Quase Rio Doce. Agora, hora extra é difícil mesmo, né? Uma substituição em hora extras, né? O STF vai ter que rever isso. Senhor presidente, eu estou acompanhando o voto da relatora como prolatário. Eu também estou acompanhando essas... Agradeço a atenção. Boa tarde a todos. Boa tarde. Há uma inscrição feita na sessão, que é no processo número 8 da pauta, é o RO número 10.614, 53/2016. Os recorrentes são Maurício Antônio Carneiro Júnior, Luiz Eli Comércio e Representações Limitada ME, Café América Limitada e Nutrisoma Indústria, Comércio e Rações Limitada, recorridos os mesmos. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Tadeu Felipe de Freitas, pela 4ª recorrente Nutrisoma, 8 da pauta. Eu conheço os recursos interpostos, no mérito, nego-lhes provimento. Boa tarde, os embargadores, advogados, demais presentes. Vou me manter a contraparte de grupo econômico, que não foi comprovado nos autos a existência de grupo econômico, pelo contrário, ficou amplamente comprovado que as reclamadas elas não se associam de forma alguma em grupo de fato, grupo de direito, tampouco consórcio. Cada pessoa jurídica, ela comporta objetos distintos de suas atividades. A recorrente, ela sequer possui o mesmo quadro societário igual da segunda e terceira. No contrato social, demonstra que a recorrente compõe quadro societário nas pessoas de Cesostre Pedro da Silva Júnior e o senhor Lázaro Eustáquio Cacheta da Silva. Pessoas que não têm qualquer ligação com o quadro societário da segunda e terceira reclamados. E é por esse motivo que a empresa requer seja dado provimento ao recurso. Só isso. Obrigado. De nada. Essa questão aqui, eu acho que a sentença andou bem na análise da questão. É fato que formalmente existe isso mesmo, mas é destacado aqui que o sócio da segunda e da terceira reclamada, João Batista Cacheta Silva, ele, embora não faça mais parte do quadro societário da primeira, mantém, por meio de sócios dessa, seus irmãos, as relações de gerenciamento do patrimônio e de movimentações financeiras. Possuindo as 3 empresas que têm o mesmo contador, existe uma coordenação empresarial entre elas, embora formalmente exista isso. Mantém a proposta de voto. Sem divergência, presidente. Eu também não tenho divergência, não. Muito obrigado. De nada. Doutor Ricardo, pelos meus registros, para a sessão da doutora Maristela, não há outros advogados presentes. Então vamos chamar a próxima. A sessão seguinte é de 14h10, de relatoria do doutor Antônio Carlos Rodrigues Filho. Observando a precedência das inscrições, o primeiro processo é o 24 da pauta, é o RO número 10.982-64/2017. Recorrentes são Carroceria São Pedro Comércio e Indústria Limitada e Márcio da Silva Rezende, recorridos os mesmos. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Raimundo Cândido Neto, pela recorrente Carroceria São Pedro, 24. Conheço dos recursos. Rejeita a preliminaridade e nulidade da sentença por prestação jurisdicional incompleta, arguída pela reclamada. No mérito, dou o provimento parcial ao recurso da reclamada para absolvê-la do pagamento de horas extras e seus reflexos entre 1º de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2016, bem como para limitar o pagamento das diferenças salariais ao período de 26/7/2012 a 29/6/2017. Nego provimento ao recurso do reclamante, mantém o valor da condenação por ainda compatível. É como voto, senhor presidente. Ínclito desembargador presidente, ilustre desembargador relator, eminentes julgadores dessa colenda turma, eu gostaria de pedir, em primeiro lugar, a manutenção da proposta de voto do ilustre relator, só com uma divergência que gostaríamos aqui de enfatizar em relação ao pedido de equiparação salarial. Porque, senhores julgadores, a equiparação salarial foi deferida pelo ilustre juízo
monocrático, mas a empresa discorda e enfatiza categoricamente que um dos requisitos primordiais à configuração da equiparação salarial definitivamente não estão presentes em caso. 2 foram as testemunhas ouvidas nos autos que, todas de forma harmônica, deixaram cabalmente assente que o paradigma era o chefe do setor. O paradigma apontado era o chefe do setor e o reclamante, ora recorrido, era o seu assessor. E algumas funções definitivamente não eram efetuadas pelo seu assessor. Notadamente, inclusive, peço vênia para, se for o caso, ler rapidamente, brevemente nessa minha fala, um trecho de uma das testemunhas que diziam que a montagem da carroceria do veículo era feita exclusivamente pelo chefe do setor. Então, as funções sendo distintas, eminentes julgadores, e com essas brevíssimas considerações, é que pedimos, em princípio, a manutenção da parte do voto do relator, que dá provimento parcial, e que seja, na verdade, provido in totum o pleito da apelada, para que também se extirpe da condenação à equiparação salarial. Muito obrigado pela atenção, uma ótima tarde. Pois não, senhor presidente, com a devida vênia, mantenho o voto como proposto, ressalvando apenas com relação a esse ponto que o nobre advogado diverge da tribuna, é que o depoimento de Márcio, um depoimento importante nos autos, é contraditório quanto ao fato de o Hélio ser chefe do autor, porque ao mesmo tempo em que declara que o autor era uma espécie de ajudante, afirma que não existia subordinação entre eles. Com a devida vênia, eu estou mantendo o voto como proposto originalmente. Eu estou acompanhando Vossa Excelência pelas mesmas razões. Eu acho que, nesta questão do Márcio aí, Vossa Excelência até enfatiza isso no voto, na apreciação da questão da equiparação. Estou acompanhando o voto. Pois não. Eu também, senhor presidente. Ele põe, o relator, ilustrador, põe entre aspas aqui. O Wellington era o chefe, mas o autor não era subordinado ao paradigma, de acordo com o Márcio Vitorino Raimundo Álvares. Então, eles se contradizem nesse aspecto. Aí acaba prevalecendo o depoimento da testemunha Geraldo, né? Então, data venda da sustentação, vou acompanhar o relator. Prevalece o voto do ilustre relator. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Processo número 22 da pauta é o AP número 10.919-35/2017. Agravante é Jéssica Yasmin Pereira de Souza Gouveia e agravados NW Administradora Limitada EPP, Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco Cartões S.A. Inscrito para a sustentação oral, Dr. João Bosco Leopoldino da Fonseca, pela agravada NW. 22. Súmula do voto. Conheço do agravo, no mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar a adequação dos cálculos periciais conforme os fundamentos. Podemos expandir os fundamentos a seguir. Custas R$ 44,26 pelos executados. A síntese do voto é essa. Doutor João Bosco, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, representante do Ministério Público. A questão envolve um aspecto eminentemente constitucional. Vejam, vossas excelências, a sentença determinou a igualdade das vantagens concedidas à categoria profissional dos bancários com base nos instrumentos coletivos acostados com a inicial. Só que esses documentos não foram acostados com a inicial. Então, nós ficamos diante da observância, primeiro, da coisa julgada, porque a fase de conhecimento não analisou esses documentos, o contraditório e a ampla defesa. Ou seja, esses documentos não foram vistos, até porque não foram juntados ao processo na fase de conhecimento. Então, primeiro aspecto, uma infringência clara aos dispositivos constitucionais. Por outro lado, também há dispositivos legais. O processo civil diz claramente no artigo 434, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação
com os documentos destinados às suas alegações. E, lógico, o 435 faz a exceção do ponto de vista de documentos novos. A lei trabalhista também, a CLT também vem dizer, determina que a reclamação escrita deverá ser formulada em 2 vias e, desde logo, acompanhada dos documentos em que se fundar. A jurisprudência deste tribunal já teve a oportunidade de analisar questão idêntica e decisão do ilustre relator, Dr. Luiz Ronan Neves Cury, em que, uma parte da ementa, ele vem dizer: as partes devem utilizar-se do momento processual oportuno para a juntada de documentos, artigo 396 do antigo Código de Processo Civil, bem como para a arguição de prescrição. Ora, na ata de instrução desse processo, consta expressamente, na ata de instrução do presente feito, em sua parte final, as partes declaram não haver outras provas a produzir, pelo que se encerrou a referida instrução processual. A autora sequer postulou ao juiz a concessão de prazo para a juntada das convenções coletivas. Isso consta expressamente da sentença. Então, vejam, Vossas Excelências, se no agravo de petição a parte quer juntar convenções coletivas, nós estaremos suprimindo o direito ao contraditório que a Constituição garante, porque esses documentos não foram vistos, até porque inexistentes, não foram juntados na fase de conhecimento. Então, dentro dessa perspectiva, é que a empresa, e quero ser breve, porque os aspectos constitucionais, legais e processuais me parecem evidentes, o que a empresa requer é que seja negado provimento ao agravo de petição e que, naturalmente, seja confirmada a sentença que julgou improcedente a impugnação à sentença de liquidação. Muito obrigado, Excelências. Senhor presidente, aí esse caso realmente tem uma perplexidade, gera uma perplexidade nesse caso, porque realmente a convenção coletiva deve vir acostada com a petição inicial. Isso é do processo, da norma, da Constituição, enfim. É direito da parte juntar as convenções coletivas de trabalho, que é direito singular, com a peça de ingresso. Não fez. Houve a condenação, e se nós não tomarmos essa providência de fazer um contraditório na execução com relação a isso, ou permitir que fosse juntada, fica sem execução. Esse processo paralisa por aqui. Com a devida vênia, eu estou dando provimento parcial para determinar a adequação dos cálculos periciais, conforme fez o perito. Levando-se em consideração o direito que é de conhecimento das partes, que é de conhecimento deles, do direito singular. Com a devida vênia, eu estou mantendo o voto como proposto. Evidentemente que, se a turma entender diferente, nós podemos rever nosso posicionamento. Eu vou pedir vênia ao ilustre advogado e ao doutor Antônio Carlos, mas eu vou pedir vista desse processo. Eu também vou. Pois não. Eu gostaria de vista para a próxima sessão. Eu fui o terceiro votante, eu confesso que eu quero examinar melhor isso. Vamos analisar. Então fica o julgamento suspenso com vista para mim. Muito obrigado. Próxima sessão, né? Boa tarde. Próxima Boa sessão. tarde para todos. Ricardo, para a sessão do doutor Antônio Carlos, não há registro dos seus julgados presentes. Está aqui, minha aqui. 22. Posso passar para a próxima? Doutora Cristina, a próxima. Nesse sentido. Com início a sessão designada para as 14 horas e 20 minutos. Qual que é o nome desse último que eu pedi vista? Esse aqui, ó. É o RO 982. É isso? O do doutor João Bosco, o 10.919. Mas realmente não foi. 64, 2017. Tá. Próxima sessão, né? 9, 10... 919, 35, 2017. 35, 2017. 2017. É a sessão da doutora Maria Cristina Diniz Cacheta, para as 14h20. O primeiro processo da pauta é o ROPS
número 10, é o 13 da pauta, é o ROPS número 10, 792, 2017. Recorrentes Deisiane Oliveira Souto e Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico. Recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Maria Luísa Pereira Issá, pela recorrente Unimed, 13. Doutora Maria Cristina Caxias está com a palavra em todos os processos que ela é relatora. Pois não, presidente. Eu rejeito a preliminar de deserção, conheço dos recursos ordinários interpostos pela reclamante e pela segunda reclamada, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguída pela segunda reclamada, adotando os fundamentos da respeitável sentença de origem. No mérito recursal, dou provimento ao apelo da segunda reclamada para afastar a responsabilidade subsidiária declarada em primeiro grau, bem como a multa por embargos protelatórios, julgando a ação improcedente em relação a ela. Dou provimento parcial ao apelo da reclamante para acrescer a condenação os reflexos do repouso semanal remunerado em dobro, em férias mais 1/3, 13º salário e aviso prévio indenizado, mantendo o valor da condenação por entendê-lo ainda compatível. Excelência, eu aguardo a divergência, por favor. Pois não. Doutora Maristela? Estou de acordo. De acordo, senhor presidente. É unânime. Muito obrigada, boa tarde a todos e um feliz 2018 a todos os senhores. Você também, obrigado. Processo número 9 da pauta é o ROPS número 10.571.07/2017. Recorrente Saritur, Santa Rita Transporte Urbano e Rodoviária Limitada e a recorrida Sônia Renata da Silva Queiroz. Inscrito para sustentação oral, Dr. Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pela recorrente Saritur. 9. Pois não. Conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada e, no mérito, dou-lhe provimento para excluir a condenação no adicional de insalubridade e reflexo, julgando improcedente a ação, invertendo-se os ônus da sucumbência, que ficarão a cargo da autora, delas isenta em face do deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Os honorários periciais ficam reduzidos a R$1.000 e deverão ser pagos em conformidade com a Resolução 662/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Excelência, boa tarde. Eu guardaria também, se fosse o caso, uma divergência. Obrigado. Eu estou de acordo. De acordo. Unânime. Ok. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Processo número 25 da pauta é o RO número 11.714.28/2016. As recorrentes são a Caixa Econômica Federal e Ana Cecília Gonçalves. Recorridas as mesmas. Inscrita para sustentação oral, doutora Ana Carolina de Souza Dias, pela recorrente Ana Cecília. 25. Pois não, presidente. Eu conheço dos recursos no mérito. Dou provimento ao apelo interposto pela Caixa Econômica Federal para absolvê-la da condenação ao pagamento da verba quebra de caixa, parcelas vencidas e vincendas acrescidas dos respectivos reflexos, bem como dos honorários assistenciais, e concluo julgando improcedente os pedidos iniciais, prejudicado o exame do recurso interposto pela recorrente. Custas processuais a cargo da reclamante isenta em face dos benefícios da justiça gratuita que lhe foram deferidos na origem. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Nesse caso específico, a reclamante pugna pela manutenção da sentença. Isso porque a reclamante, ao longo do período imprescrito, ela exerceu a função de tesoureira. E como tesoureira da Caixa Econômica Federal, ela tinha acesso a todos os valores. Ela tomava conta desses valores e, em caso de alguma diferença na estação financeira da reclamante, ela respondia por essas diferenças, ou seja, ela tinha que efetuar o pagamento por conta própria. Então, a gratificação de função que ela recebia era apenas para remunerar a maior responsabilidade da função. Já a gratificação de quebra de caixa era uma gratificação diversa. É uma verba destinada para todos os funcionários que exerciam função lida com numerários.
Então, é nesse sentido que a reclamante pugna pela manutenção da sentença, pela diferença que existe entre a gratificação de função e a verba quebra de caixa. Nesse sentido, junto com a inicial, a reclamante também já colacionou algumas decisões proferidas pelo próprio TST. Então, a reclamante pugna pela manutenção da sentença. Senhor presidente, a matéria conhecida por essa igreja turma é a questão da acumulação de quebra de caixa com gratificação de função. Eu até, no meu voto, ressalvo o meu entendimento nesse sentido, que vai em encontro ao trazido pela tribuna, mas estou fundamentando o voto em jurisprudência dessa colenda turma, no sentido de que há precedentes da relatoria da desembargadora Maristela, que eu cito no voto, desembargador João Bosco Pinto Lara, e já faço o voto adequado à jurisprudência dessa turma. Então, por essas razões, mantém-se a proposta de voto. Pois não. Eu estou de acordo. Então, senhor presidente, a questão aqui, neste caso, eu até tenho julgado que essas gratificações elas são acumuláveis, mas, no caso, ele é tesoureiro. Isso está intrínseco na função dele. Ele recebe a gratificação para este fim. Então, neste caso aqui, evidentemente, eu estou acompanhando a relatora, que foi bem lançado o voto. Doutora, prevalece, portanto, o voto da relatora. Obrigada, excelência. Eu acho que o próximo processo também é meu. Processo número 6 da pauta é o RO número 10.318.31/2017. Os recorrentes são Maria de Lourdes Pereira Leão e Banco Bradesco S.A. Recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Ana Carolina de Souza Dias, pela recorrente Maria de Lourdes. 6. Senhor presidente, essa questão também já é uma matéria de conhecimento dessa turma, é a questão do reajuste salarial, previsão em convenção coletiva, referente aos bancos bens de Crédito Real e BMG, inclusive há até uma decisão citada no voto dessa egrégia turma, e a conclusão que eu trago é a seguinte: eu conheço dos recursos ordinários interpostos pela reclamante, pelo reclamado, e no mérito nego-lhes provimento. Não estou lembrando. Tem alguma divergência, excelência? Estou de acordo. De acordo. Unânime. Tá ok, obrigada. De nada. Não tem os normais dela. O reajuste, né? O restante Está acumulado. Sim. Continuando os processos da sala da doutora Maria Cristina, na pauta há os destaques. Como é que o senhor quer que eu... Sim, há destaque no processo número 4 da pauta, que é o RO número 10.212.56/2017. Posso? Tem que ver, deixa eu abrir aqui para ver quem foi o destaque. O destaque foi meu. É uma divergência com relação ao reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para reconhecer, para determinar os repassos da importância devido à entidade de previdência privada de acordo com a jurisprudência do TST. Eu tenho julgado assim nas outras turmas, apenas com relação a este aspecto, que para fazer o repasse para a entidade de previdência privada é diferente daquele caso da complementação de aposentadoria. Não sei se esse é o entendimento que tem prevalecido na turma, se não for o entendimento da turma, eu fico vencido. Eu acho que a douta turma tem entendido pela incompetência. Pela incompetência. Então, já fiz o voto no sentido da jurisprudência da turma, que também é o meu entendimento. Eu fico vencido nesse aspecto, divido em parte. Neste aspecto, certo. Nós consideramos, doutor Tony, o seguinte, tem que colocar a entidade privada, porque às vezes o reclamante fala, olha, eu recebo tal verba, eu quero que faça o repasse. Aí faz o repasse. Quando chega na entidade privada de previdência, opa, isso não integra o cálculo da complementação. Aí cria-se um problema lá na frente na execução. Então, a entidade privada tem que estar para concordar ou não se integra a base de cálculo. Se ela entra, aí a competência nossa sai. Eu acho que não é competente de jeito nenhum por conta da decisão do Supremo. Aí é questão da compreensão do alcance daquilo, né? Decisão do Porque eu entendo que a decisão do Supremo deslocou tudo que diz isso. respeito à complementação não é nosso. Agora. Né?
Bom, eu vou ficar vencido nessa parte. Tá certo. Há uma anotação de divergência no processo número 8 da pauta. Eu já não... A divergência é minha com relação ao adicional de insalubridade, porque da leitura que eu fiz